através do número 181, lembrando sempre que o sigilo ele é garantido. Vamos mudar um pouco agora de assunto aqui no nosso estúdio. Vamos falar sobre esporte. Nath já está aqui com a gente para a gente fechar a semana, trazendo os destaques do mundo esportivo para você que nos acompanha, não é, Nath? Exatamente, Mara. Desejar um bom dia para você. Bom dia. Um bom dia a todos que estão acompanhando o Gazeta News, edição manhã. E vamos falar de esporte, porque sexta-feira a gente já vai naquela nossa agendinha de sempre, né? Sexta-feira trazendo para você toda a programação do futebol, resultados de ontem e todas as partidas que a gente vai ter aí durante esse final de semana. Muito bem. A gente começa falando sobre a primeira rodada da Série B. Isso, vamos começar falando de Série B. A gente tem, né, nesse final de semana, na verdade já começando hoje, a gente tem o começo da Série B. Vão ser várias partidas, né? A gente vai ter jogos nessa sexta-feira, a gente tem jogos durante o sábado, durante o domingo também. Inclusive, a gente tem o nosso representante alagoano. E antes de falar de todas as partidas da Série B, vamos puxar, já começando falando das partidas da Série B, e a gente já emenda também pelos outros jogos de Alagoas que a gente vai ter. Né? No sábado, a gente tem o CRB estreando aí pela Série B. O CRB que teve essas últimas semanas de preparo, pôde aí organizar, né? A gente mencionou todas as mudanças internas que estavam acontecendo com o CRB, e a gente teve o time tendo toda essa semana para poder se organizar, teve chegada de novo técnico, jogado de novos jogadores também. Então a gente teve o CRB se preparando e vai estrear no sábado, vai começar estreando dentro de casa, no estádio Rei Pelé, às 4 horas da tarde, contra a equipe da Chapecoense. Então, Série B, a gente trouxe aqui toda a agendinha de Alagoas, né? E a gente já estreia o final de semana com a participação do nosso representante alagoano no Campeonato Brasileiro da Série B. Muito bem. Aqui também vão ter outros jogos, né? Com ASA, com CSA. Isso. Além do jogo do CRB, na Série B no sábado, também a gente tem às 5 horas, um pouquinho depois, um amistoso preparatório entre Penedense e ASA. Né? Esse amistoso que vai preparar ambas as equipes para o Campeonato Brasileiro da Série D. A gente tem toda essa evolução. Semana passada começou a Série A, essa semana começa a Série D, Série B, e aí vai seguindo Série C e Série D durante as próximas semanas. Então, Penedense e ASA, que são os dois representantes no Campeonato Brasileiro da Série D, vão ter esse amistoso. As equipes já se conhecem, né? Se enfrentaram no Campeonato Alagoano, na Copa Alagoas também, e vão estar realizando esse amistoso lá em Penedo, no Alfredo Lee, às 5 horas da tarde, para poder se preparar, dar aqueles ajustes finais, né? Os técnicos também, a gente teve chegada de novos atletas, tanto para Penedense, tanto para ASA, e aí a gente vai ter mais um desafio, mais um preparo, né, para essas equipes, para poder começar o Brasileirão da melhor forma. Muito bem. E o CSA, hein, Nath? E para finalizar, né, a nossa agendinha aí dos alagoanos, no domingo a gente tem o jogo de volta da seletiva da Copa do Brasil de 2026. Né? A gente relembra que no jogo de ida, ele aconteceu na quarta-feira, entre CSA e CSE, no estádio Rei Pelé. As equipes ficaram no empate por 0-0. E aí no domingo a gente vai ter esse jogo de volta que vai acontecer em Palmeira dos Índios, no estádio Juca Sampaio. Agora CSE como mandante dessa partida, o jogo vai ser às 5 horas. E vale tudo, né? Vale a classificação, vale poder chegar na Copa do Brasil de 2026. E um novo empate leva essa disputa mais uma vez para os pênaltis. Muito bem. Fechamos então a agenda dos nossos times alagoanos, né? Neste final de semana, agora por esses dias aí em campo. Agora a gente vai conferir, porque já passou aqui um spoiler, né? A gente vai conferir quais que são os jogos da Série B. Isso mesmo, a gente mencionou, né, dando nosso foco para o nosso representante alagoano na Série B, mas agora a gente vai ver as demais partidas, porque como eu mencionei, a Série B ela já começa hoje. Então hoje você, torcedor, você é amante de futebol, já tem 3 partidas aí para você poder ficar de olho nelas, para poder acompanhar o Brasileirão Série B. A gente começa hoje, às sexta-feira, às 7 horas, tem a partida entre Goiás e Amazonas, e 2 jogos às 9 horas, Paysandu e Atlético Paranaense, Criciúma e Operário. Seguindo para o jogo de sábado, além do jogo do CRB, a gente vai ter também a partida entre Curitiba e Vila Nova, às 4 horas da tarde, e os demais jogos, eles acontecem domingo e um jogo isolado na segunda-feira. No domingo, a rodada começa às 6h30 da noite, a gente tem América Mineiro contra o Botafogo São Paulo e a Ferroviária contra o Remo, às 7 horas. Também às 7 horas, a gente tem Vila Nova contra a equipe do Cuiabá. Às 8 horas, para fechar a rodada de domingo, a gente tem o Avaí contra o Novo Horizontino. E na segunda-feira, aquele jogo isolado, a gente tem o Atlético Goianiense enfrentando a equipe do Atlético às 7 horas da noite.
Muito bem, fechamos a agenda, né, aqui do Brasileirão da Série B, mas também tem muita partida no Brasileirão da Série A. É, exatamente. Os jogos não param, né? A gente trazendo toda essa agendinha para você poder acompanhar muito jogo. E ó, a gente já tem as partidas aqui. O Brasileirão Série A que começa a sua rodada no sábado, com grandes partidas. No sábado a gente também vai ter 3 jogos. A gente tem a equipe do Ceará, que vai estar enfrentando o Grêmio às 6h30 da noite. Também às 6h30 a gente vai ter o Corinthians enfrentando a equipe do Vasco. E às 9 horas a gente tem o Botafogo enfrentando a equipe do Juventude. Essas são as partidas de sábado. Pulando para o domingo, que a gente vai ter o fim da rodada, né, o resto da segunda rodada da Série A, a gente tem esse jogão às 4 horas da tarde, aquele horário do domingo do almoço. Ei. Aquele pós-almoço para você reunir a sua família. A gente tem esse jogão entre o Atlético Mineiro e o São Paulo, ambas as equipes que vão correr atrás do prejuízo aí nessa segunda rodada do Brasileirão Série A. Também às 4 horas a gente tem o Fluminense enfrentando a equipe do Red Bull Bragantino. Mais tarde, às 6h30 da noite, a gente vai ter mais 4 partidas. Internacional e Cruzeiro, Mirassol e Fortaleza, Vitória vai estar recebendo a equipe do Flamengo e para finalizar os jogos às 6h30 a gente tem o Sport que vai estar recebendo a equipe do Palmeiras. E o último jogo ali, já no finalzinho do domingo, a gente vai ter a equipe do Santos que vai estar recebendo a equipe do Bahia, agora sim para finalizar essa segunda rodada do Brasileirão Série A. Por falar em Bahia, vamos falar de Libertadores. Vamos lá, que também teve brasileiro, né, Nath? Tivemos não só brasileiros na Libertadores, viu, Mara? A gente teve confrontos entre brasileiros logo na primeira rodada da Conmebol Libertadores. Jogão, tá? Inclusive, parei para... Esse foi o jogo selecionado ali, porque são muitos jogos. Para você conseguir acompanhar, né? Esse foi o jogo selecionado. A gente teve um jogão aí, a gente trazendo aqui as partidas entre os clubes brasileiros que aconteceram ontem pela Conmebol Libertadores e também finalizando aí essa primeira rodada da Conmebol. Né? A gente, como a Mara muito bem mencionou, a gente teve o confronto entre Bahia e Internacional e essas equipes ficaram no 0-0. A gente teve um primeiro tempo que foi muito pegado, Bahia estava jogando em casa, ao lado do seu torcedor, foi um bom primeiro tempo, muito disputado, a gente via aquela troca, um lado o Bahia atacava, outra hora o Internacional ia lá corresponder. A gente teve um bom desempenho de ambas as equipes e as equipes decidiram movimentar ainda mais o jogo e trazer mais emoção, porque o Bahia abre o placar, então foi aquela festa, né? A Arena Fonte Nova explodiu em festa, estava com a maioria dos seus torcedores do Bahia e minutos depois o Internacional empatou a partida também, então finalizando essa partida super disputada, né, esse jogo que aconteceu às 7 horas. Os demais jogos entre os brasileiros, a gente teve a vitória, né, do Palmeiras para cima do Sporting Cristal. O Palmeiras que venceu aí por 3-2, abriu o marcador com o Estevão. O Sporting Cristal foi lá corresponder, empatou a partida novamente. O Palmeiras sofre um pênalti e quem cobra dessa vez é o Piquerez. Né? A gente sabe que o cobrador oficial é o Rafael Veiga, mas não vem aí de bons desempenhos, perdeu o último pênalti para o Palmeiras, então dessa vez quem assumiu a responsabilidade foi o Piquerez. Sporting Cristal, mais uma vez, empata a partida, estava jogando em casa também, então foi correr atrás do prejuízo. E nos minutos finais, o Richard Rios virou, já nos acréscimos para acabar a partida, Richard Rios virou mais uma vez, garantindo essa vitória do Palmeiras na primeira rodada e na sua estreia também da Libertadores. E o Flamengo, né, finalizando aí essa participação dos brasileiros na primeira rodada, venceu a equipe do Deportivo Táchira, né? Não foi um bom desempenho do Flamengo. O Flamengo não fez aquele jogo que o torcedor estava se acostumando a ver, apresentou bastante dificuldades, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, desculpa. No segundo tempo, o Flamengo conseguiu dar uma melhorada, encontrou o seu gol, fez esse 1-0, que foi um resultado importante, né? Apesar do desempenho não ter sido dos melhores, garantiu essa vitória e os 3 pontos para poder garantir aí uma boa colocação nessa primeira rodada. Muito bem. E para a gente, então, fechar depois da Libertadores, vamos falar agora sobre NBA, para a gente encerrar, não é, Nath? Exatamente, Mara. Porque se no futebol a gente fala que a gente teve grandes confrontos, ontem o amante do basquete estava ansioso por essa partida. A gente vai dar uma olhada, eu fiz questão de colocar em destaque, porque ontem a gente teve simplesmente uma partida entre os Warriors e os Lakers. Então, de um lado, a gente tinha Stephen Curry e do outro lado a gente tinha LeBron James. Então, o amante do basquete ontem, ele estava satisfeitíssimo, né, com essa partida. E a gente teve uma vitória dos Warriors. A gente tem aqui
Stephen Curry representando, né, toda essa vitória dos Warriors. Sendo ele que destaque, foi né? sendo um destaque. Ele sempre é o destaque da partida, né? A gente estava com essa expectativa, o que a gente poderia esperar desse jogo de cada lado, mas a gente teve Stephen Curry mais uma vez sendo destaque da equipe dos Warriors e a gente trazendo os números aqui. Foram 37 pontos, 3 rebotes e 6 assistências. Além dessa partida entre Warriors e Lakers, a gente teve mais 5 jogos pela NBA. A gente teve a vitória dos Raptors para cima dos Trail Blazers, a gente teve a vitória dos Milwaukee para cima dos 76ers, o Magic venceu a equipe dos Wizards, os Grizzlies venceram o Heat e, por fim, a gente teve a vitória dos Timberwolves para cima dos Nets. Muito bem, fechamos então, Nath? Fechamos nessa sexta-feira. Pois é, daqui a pouco vocês vão acompanhar muito mais detalhes dessas notícias e outras, cobertura super completa de como é que está aí o mundo esportivo com o Gazeta News Esportes. Orlando e Matheus estarão aqui no comando trazendo tudo para vocês. Obrigada, meu bem, mais uma vez. Bom final de semana, viu? A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Eu que agradeço, Mário. Um bom final de semana para você. Um bom final de semana para você também que acompanhou o nosso bloco de esportes no Gazeta News edição manhã. E segunda-feira eu volto com o resultado de todos esses jogos, viu, Mário? Vamos lá. Tô aguardando aqui. Obrigada, viu? Bom dia para você, Nath. A gente continua aqui.